É uma alegria, né, estarmos nesse momento, ainda continuando a adorar o nosso Deus, único Deus e Salvador, que nos ama até mais de 1000 gerações, né? Assim nós lemos na leitura alternada. Eu quero nessa manhã convidá-lo, você, meu irmão e irmã, a abrir sua Bíblia ou acompanhar conosco na projeção o texto da nossa meditação nessa manhã, que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus capítulo 25, nós leremos do versículo 14 até o 29. Do versículo 14 ao 29. Eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar, nós vamos estudar e mais do que isso, nós vamos permitir e nos deixar ser levados pela direção do Espírito Santo na condução dessa meditação da palavra do nosso Deus nessa manhã. Que diz assim, palavras do Senhor Jesus na parábola dos talentos. O reino dos céus será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs tomando conta da sua propriedade. A um deu 5.000 moedas de ouro, a outro 2.000 e a outro 1.000, de acordo com a capacidade de cada um. Então foi viajar. O empregado que havia recebido as 5.000 moedas foi logo negociar com elas e ganhou mais 5.000. Da mesma forma, o que havia recebido as 2.000 ganhou umas 2.000. Mas o empregado que havia recebido 1.000 foi, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão desses empregados voltou e pediu conta a eles. O que havia recebido as 5.000 moedas, chegou e trouxe mais 5.000, dizendo, Senhor, o Senhor me deu 5.000 moedas. Veja, ganhei mais 5.000. O patrão respondeu, muito bem, empregado bom e fiel. Você foi fiel no pouco. E eu o porei para tomar conta do muito. Venha alegrar-se comigo. O empregado que havia recebido as 2.000 moedas, chegou e disse, Senhor, o Senhor me deu 2.000 moedas. Veja, ganhei mais 2.000. E o patrão respondeu, muito bem, empregado bom e fiel. Você foi fiel no pouco. E eu o porei para tomar conta do muito. Venha se alegrar-se comigo. Então chegou o empregado que havia recebido 1.000 moedas e disse, Senhor, eu sabia que o Senhor era um homem duro, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Por isso fiquei com medo. Fui e escondi o seu dinheiro no chão. Aqui está o que é seu. E o patrão respondeu, empregado mau e preguiçoso, você sabia que eu não colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse eu receberia o que é meu com juros. Tirem dele 1.000 moedas e deem aos que têm 10.000. Porque a quem tem, mais será dado, e terá em abundância, mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua fronte. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua instrução nessa manhã. Pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito nos ajude, Pai, a compreender a Tua palavra nessa manhã, e que a Tua palavra, Senhor, venha nos trazer reflexão e mais do que isso, transformação na nossa vida, na vida da nossa família, na vida daqueles que nos cercam, no mundo no qual estamos inseridos. Tudo isso para a glória do Teu santo e bendito nome. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós ontem tivemos o culto de celebração dos 123 anos
de existência da IPI do Brasil, né? 31 de julho, sexta-feira, comemoramos e celebramos 123 anos de história, de tradição da igreja, da IPI do Brasil no solo brasileiro, né? Então nós somos uma pequena expressão desse legado. Estamos aqui por meio de um legado que foi construído com muita dificuldade, com muita responsabilidade de homens e mulheres que no seu tempo tiveram a coragem de continuar servindo a Deus com humildade, com alegria, com lágrimas e com cânticos. O saudoso reverendo Gerson Correia de Lacerda, né? O saudoso reverendo Gerson que nos deixou aí mês passado, algumas semanas. Reverendo Gerson, cuja memória honramos com gratidão hoje. Eu queria fazer questão de mencioná-lo no sermão, porque ele deixou um legado de fé, de viver o que esses homens e mulheres viveram nesses 123 anos. E certa vez ele escreveu uma aula de escola dominical, cujo título que nunca devia sair da nossa cabeça, ou quem não pôde ouvir, né? Mas ele fez uma aula do passado, que quem sabe precisa ser resgatada nos dias de hoje para a gente lembrar um pouco da nossa história. É uma aula com esse título, Lágrimas e Cânticos. É uma aula que foi produzida pelo reverendo Gerson com base nos relatos históricos do reverendo Vicente Temudo Lessa, que inclusive foi um dos fundadores da IPI do Brasil, né? Ele estava lá. E ele escreveu e registrou na sua obra clássica, Anais da Primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo, o que aconteceu naquele dia, meus irmãos, da crise que se instalou na Igreja Presbiteriana no Brasil, onde 7 homens, pastores e 15 presbíteros tiveram a coragem de multiplicar o legado, de romper com aquilo que era um equívoco da vida cristã, a maçonaria, que estava instalada no seio da igreja, e uma visão dos norte-americanos, né, que queriam uma visão totalmente diferente da nossa cultura, daquilo que nós como brasileiros entendíamos como carências do nosso povo, e espiritualmente falando, eram líderes. E eu queria falar com você hoje, porque todo mundo aqui é líder. Você é líder na tua família, você é líder no papel que exerce na sociedade, você é líder de alguma forma exercendo liderança nas escolhas que faz a cada momento. Você jovem é líder do seu tempo quando faz escolhas sábias. Todos nós de alguma forma vamos liderar, ou seremos liderados ou vamos liderar. Então essa palavra é para nós. 7 pastores e 15 presbíteros. Eu queria contar um pouquinho do que estava nos anais, porque a gente acha que foi uma organização administrativa, né, da igreja. E não foi, meus irmãos. Esses 7 pastores e 15 presbíteros, liderados pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira, eles saíram da reunião do Sínodo São Paulo, e às 11 horas da noite, esses homens foram caminhando a pé pelas ruas de São Paulo, em direção ao templo da primeira igreja presbiteriana, a catedral aqui em São Paulo, na região ali da 24 de maio. E lá eles ficaram, e era um misto de orações, na sequência com lágrimas, discursos e louvor, e falas, até passar da meia-noite, uma espécie de uma vigília noturna. E foi naquele momento, entre o 31 de julho e as primeiras horas do mês de agosto, que o nascimento da IPI do Brasil iniciou. Talvez a gente ache que eles estavam fazendo uma ata, uma reunião. Não, meus irmãos. Isso foi depois. Esses homens cantaram. Esses homens choraram. Ao mesmo tempo, cantavam. Era um misto de alegria, um misto de choro, um misto de o que será o futuro.
um misto de não sei o que vai ser. Senhor, ajuda-nos. Isso não era contradição. Era a expressão mais honesta de quem sabe que está diante de algo maior que si mesmo. É algo tão grande, quem sabe, confessando assim, todos eles, Senhor, eu não sei como vai ser, mas o que o Senhor colocou nas nossas mãos, nós vamos usar para a sua glória. É interessante porque hoje, nós temos esse legado. Está nas nossas mãos, irmãos e irmãs. Eu não sei se vocês sabem, quarta-feira a gente estava estudando sobre isso. Eu trouxe um pouquinho da história também aqui de Osasco. Você sabia que a primeira IPI de Osasco, aqui na rua Reverendo Euclides Pereira, foi a primeira igreja evangélica em Osasco? Em 1937. A quinta IPI de São Paulo se tornou a primeira igreja evangélica na cidade de Osasco. O pastor vinha de cavalo, viu, Reverendo Guilherme? Era de cavalo, galocha. E os irmãos iam para o culto. E se estamos hoje aqui, foi porque esses homens e mulheres tiveram coragem de caminhar até aqui, de virem para os rincões de Osasco. E hoje nós estamos aqui no que era aquela fazenda, né? A chácara Santo Antônio. Eu não sei se é Santo Antônio, eu não lembro o nome. A chácara, era enorme isso aqui, né? Era um sítio, uma chácara imensa. E, meus irmãos, esse é o legado que nós temos. E eu queria, então, dizer que, para a gente entrar aqui no texto, é disso que está sendo tratado. Jesus está falando na sua parábola, não de migalhas. Ele está falando de talento. Cada um recebeu alguns talentos. E uma riqueza imensurável. E o que Jesus está nos ensinando? É que Deus confiou a cada um de nós algo de imenso valor, a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa família e a nossa fé. Aí no início do verso 14, o Senhor Jesus diz isso: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. E ele chamou os empregados e os pôs tomando conta da sua propriedade. E a cada um distribuiu. 5.000 moedas de ouro, outros 2.000, outro 1.000, de acordo com a capacidade de cada um. Um talento. E aqui não é o talento de tocar violão, viu, meu irmão e irmã? Não é o talento de cantar. É um valor imenso. Queria que você pudesse compreender que naquela época, um talento de prata, equivalia a 6.000 denários. E um denário era o salário diário de um trabalhador comum. Faça as contas. 6.000 dias de trabalho. Isso significa 20 anos de salário. Você entende o que é a sua vida? Sua vida é muito mais do que isso, tá? A gente lê às vezes isso, né? E Jesus está colocando isso porque naquela época, para que você possa transportar esses valores para hoje, entenda que a sua vida é muito mais importante do que as horas que você dedica para as coisas que você está achando que é importante. Primeiro você precisa considerar o valor que é a sua vida, em tempo. Representando aqui, né, em dias de trabalho, e aqui é sem descanso, sem domingo e sem férias. Porque mesmo nas férias, no descanso, né, isso é um talento, é um valor extraordinário. Então, meus irmãos e irmãs, o que nós lemos aqui, já no início da parábola de Jesus, sobre o reino dos céus, sobre esses talentos que são distribuídos a esses servos, tudo o que temos pertence ao Senhor. Esse legado não é nosso, não é meu, é do Senhor. Não adianta a gente ficar só olhando 123 anos e ficar, Senhor, obrigado, porque temos 123 anos de história. Não. Nós deveríamos nos incomodar no dia de hoje no seguinte sentido: o que vamos fazer com o legado que o Senhor nos deu? Legado de 123 anos que tem um valor extraordinário. O que farei disso, Senhor?
Primeiro é necessário reconhecer que tudo pertence ao Senhor. É dele. As riquezas são dele. E nós somos apenas administradores, mordomos. Somos aqueles chamados para cuidar desse grande tesouro. E nós vivemos numa sociedade, meu irmão e irmã, que nos ensina a ser donos, né? Essa sociedade nos ensina a ser donos do nosso tempo, a ser donos do nosso dinheiro, a ser donos da nossa carreira, a ser donos da nossa família. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Mas Jesus está nos dizendo no Evangelho que a lógica não é essa, nada é seu. Tudo é dele, nada é seu. A sua inteligência? Foi ele quem deu. A sua capacidade de realizar, de trabalhar, de cocriar, foi ele quem deu. Você acha que Deus precisa da gente? Olha, Senhor, criamos uma máquina que vai da Terra para a Lua. E quem sabe os cientistas já falam isso. Coitado de nós, porque a natureza já criou a velocidade da luz. E há cientistas que se abismam com isso. Que a natureza nem precisa de nós. Nós não criamos nada. Aqui está o ponto que precisava nos incomodar. Nós temos mania de dividir a nossa vida em caixinhas. Nós temos a mania de limitar a ação de Deus, criando caixinhas. A caixinha da igreja, a caixinha do meu trabalho, a caixinha da minha família, a caixinha do meu ministério. E achamos que Deus é só dono da caixinha do domingo. Que Deus é só dono da caixinha quando eu permito nas programações que nós planejamos, Deus atuar. No domingo eu uso meus talentos para Deus, mas na segunda-feira, no escritório, lá dentro de casa, o talento é meu. Sabe, meus irmãos e irmãs, não existem caixinhas no reino de Deus. Não existem limites para o reino de Deus. Você e eu somos integrantes do reino de Deus em tempo integral. E o talento que você tem, que Deus te deu para liderar, na família, no trabalho, aonde quer que vocês estejam, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus que estamos aqui. É para a glória de Deus que estamos fazendo o que fazemos. É para a glória de Deus que deveríamos viver. É para a glória de Deus que completamos, com a graça dele, 123 anos de história. O talento é para a glória dele. A habilidade de ouvir, a sua habilidade de aconselhar, de administrar, tudo foi dado pelo Senhor para ser multiplicado nas áreas da sua vida. Tudo lhe foi dado para ser multiplicado. Não é para você reter, não é para você limitar, é para você multiplicar. Não enterre os seus talentos nas caixinhas do ego. Não limite a ação de Deus na tua vida. Jovem, criança, jovem, adulto, adolescente, ancião, você que acha que está quase aí na idade da igreja, né? Da IPI. Não há limites. Porque Deus operou maravilhas na vida de Abraão e Sara, quando passaram de 100 anos. Segundo ponto. Cuidado com o medo, que enterra o propósito. Ali no versículo 18 diz assim: mas o empregado que havia recebido 1 talento, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu patrão. Cuidado com o medo.
E lá no verso mais adiante, 25, diz assim, ele se justificando, né? Porque sempre temos autojustificativas, né? Temos respostas prontas. Senhor, é que eu fiquei com medo, fui e escondi o seu dinheiro no chão. É mais ou menos isso que ele respondeu. Era mais seguro esconder. Era mais seguro. Medo. Os 2 primeiros servos correram riscos. Os 2 primeiros servos trabalharam e multiplicaram. Aquele que recebeu 5.000, que recebeu 2.000. O terceiro fez algo trágico. Cavou um buraco e escondeu o talento. Por quê? Ele mesmo responde. Fiquei com medo, Senhor. O medo é o maior inimigo do propósito de Deus na nossa vida. Se o medo se instalasse na vida daqueles 7 pastores e 15 presbíteros, certamente a igreja não teria se multiplicado, como estamos hoje, né? Aqui, em solo brasileiro, 500 igrejas espalhadas pelo Brasil. O medo é o maior inimigo do propósito de Deus na nossa vida. Medo de errar, medo do que os outros vão pensar, medo de não ser bom o suficiente. Quantos relacionamentos estão enterrados no buraco por causa do medo? Medo de pedir perdão. Medo de pedir perdão. Medo de ser vulnerável. Medo de tentar de novo. Medo de errar. Em vez de investir, nós nos fechamos, enterramos nosso talento, enterramos o amor que Deus nos deu, enterramos, e não temos coragem de cavar para abrir, e fazer isso multiplicar. Pelo contrário, se pudermos esconder é melhor. Mas o Senhor não é esse Deus. O patrão não é alguém tirano. É pai de amor. Ele nos dá os talentos para poder convidar, para nos convidar a participar da alegria dele. Está aí no texto. E aí já vamos para o último ponto, meus irmãos. A recompensa é que você se alegre com Deus. O patrão respondeu muito bem, empregado bom e fiel, para os 2, né? Você foi fiel no pouco e eu o porei para tomar conta do muito. Venha alegrar-se comigo. Venha alegrar-se comigo. Porque não é importante tanto a multiplicação, mas mais ainda é a alegria. De que o Senhor quer que você participe com Ele do resultado desse trabalho que Ele nos dá o privilégio de participar. Preste atenção na recompensa. O Senhor não diz muito bem, agora descanse, servo bom e fiel. Como muitos ainda estão buscando hoje, né? Porque estão muito cansados, quem sabe, achando que Deus é tirano. Somos nós que nos tornamos ativistas do nosso tempo. Somos nós que colocamos mais fardo na nossa vida. E às vezes colocamos isso em Deus. Mas Deus diz, você foi fiel no pouco e eu porei para tomar conta do mundo. Muito. No reino de Deus a recompensa pelo trabalho é mais responsabilidade, é mais oportunidade de servir. Queria dizer para você que vai vir mais trabalho. Se você acha que completou, né, um ciclo e que trabalhou bastante, o resultado daqui é que Deus vai te pôr mais responsabilidade. Sabe para quê? Para que você fique mais feliz. Para que você se alegre mais. Para que tenha menos fardo. Então, quando você estiver concluindo um trabalho, saiba que vai aumentar. Para a glória dEle. Mas Ele vai te sustentar. Ele vai te aumentar as capacidades. Ele vai alargar aquilo que você acha que é limite. Ele vai te dar carga que você consegue levar. E Ele vai fortalecer a tua vida, os teus músculos, de forma a dizer que você, em Cristo, em Deus, pode vencer as dificuldades que o mundo te apresenta.
A parte mais linda é o convite final: venha se alegrar comigo. E o objetivo de multiplicarmos os nossos talentos, meus irmãos e irmãs, não é para a gente ficar famoso, não. Temos 123 anos de história. Não é para a gente ser aplaudido. Não é para provarmos que somos melhores do que outras denominações. Não é isso. O objetivo da alegria de Deus, quando você usa a sua liderança, a sua profissão com honestidade, Deus sorri para você. Quando você ama a sua família com paciência, Deus sorri para você. Quando você estende a sua mão para alguém que está caído, Deus sorri. E a maior recompensa não é o sucesso terreno, é saber que no final da jornada ouviremos: muito bem, muito bom, muito bem, servo bom e fiel, venha participar comigo da minha alegria. E hoje, então, para concluir, nós celebramos 123 anos de IPI do Brasil. Olhamos para o passado com gratidão. Mas a parábola dos talentos não é sobre o passado, meus irmãos e irmãs, é sobre o presente, é sobre você e eu hoje. E o mundo não está bem. As famílias estão em crise. E Deus colocou talentos nas nossas mãos para que você e eu sejamos agentes de cura, de transformação e de esperança aonde estivermos. Não enterre sua fé. Não enterre o seu amor, o amor que Deus te deu, que Deus te revelou, que Deus te entregou. A família que você tem não é sua. Deus confiou essa família a você e cobrará de você, porque a família é do Senhor, não é nossa. Não enterre sua capacidade de servir. Quebre as caixinhas hoje em nome do Senhor Jesus. Deixe que o Senhor Jesus Cristo invada a sua casa. Deixe que o Senhor Jesus invada o seu trabalho, as suas amizades, a sua vida na igreja. Naquela noite de 1903, aqueles homens saíram a pé pelas ruas de São Paulo, chorando, cantando, sem saber o futuro que aguarda. Mas decidiram: o que recebemos, nós vamos multiplicar. E que daqui a muitos anos, quem sabe, meus irmãos e irmãs, que a próxima geração possa olhar para trás e possam dizer de nós mesmos: eles não tiveram medo. A IPI do Jardim Bonança não teve medo. A IPI do Bonança foi fiel. Eles multiplicaram o que receberam para a glória do Senhor. E que Deus nos ajude a sermos servos bons e fiéis. Amém. Deus os abençoe.